Olá amigos do canal Veículos, Carros e Motos, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto deste vídeo, vamos falar sobre isso aqui, GNV, etanol e gasolina. E qual seria o melhor combustível para você usar no teu veículo, né? Digamos assim, não é questão de melhor por ser melhor, mas o que é mais, do ponto de vista monetário, custo-benefício, né? Qual deles que apresenta o melhor custo e o qual deles realmente ajuda na preservação do motor do veículo, né? Tá bom? Mas antes de começar esse assunto aqui, é o primeiro vídeo faz tempo que eu não faço um vídeo gravando com a minha figura aqui, né? E como o canal já chegou a 6.000 inscritos, um canal que fala de coisas técnicas a respeito de mobilidade humana, né? Veículos, né? Uma coisa muito específica e muito, em alguns casos, meio chato de falar, e meio repetitivo também, né? Mas que, felizmente ou não, ele tem uma grande parcela da sociedade, da população do Brasil e do mundo que vive em função de veículos, né? Então, tem a questão comercial, tudo, né? Mas tem outro lado também que é a paixão pelo mundo das máquinas, né? Que é o que realmente move a maioria das pessoas. No meu caso, além da utilidade, que tem, claro, né? É a paixão pelas máquinas, né? E não pelas máquinas em si, mas o que a nossa mente, a nossa cabeça consegue produzir, né? E as máquinas estão aí, né? Aí nesse pequeno período aí que eu realmente resolvi ativar esse canal, já me incorporou mais de 6.000 pessoas nessa comunidade, né? Eu agradeço aos mais de 6.000 e crescendo, né? Que se ligam, né? Por algum motivo gostam do que vem neste canal, tá bom? Agradeço a todos vocês aí. E a turma nova aí que está chegando aí, se inscreva aí, né? Tá bom? Deixa o joinha, comente, compartilha, né? Obrigado a todos os 6.000 e lá subindo, né? É uma boa comunidade. É uma pequena cidade aqui em volta em ideias automobilísticas, né? Principalmente. Tá bom? Bom, mas se inscreve aí, você que não é inscrito, e os amigos e amigas aí inscritos, né? Assista todo o vídeo, comente, compartilha, deixe sua visão automobilística aqui, ou visão de mundo também, né? Tá bom? Joinha. Bom, eu vou falar a respeito desse assunto aqui porque tem uma questão aí que ela é uma coisa constante, né? Ela está o tempo todo aí, né? O que é bom, o que é ruim, por que determinado combustível é isso ou aquilo, e o que eu devo usar, por que eu preciso fazer isso, o que o governo nos fornece, o que o mercado aí vende, né? E qual é o mote desse mercado aí, se ele incentiva hora alguma coisa, hora outra, né? Porque é uma questão de, né? Vocês sabem, né? De sobrevivência através do lucro, né? Então, uma hora vai dizer, não, pode usar diesel, não, pode usar gasolina, não, pode usar etanol, use GNV. Então, é uma questão mercadológica. Mas o Estado em si, a sociedade, ela tem que ter parâmetros para poder viabilizar esse processo todo, né? Então, o Estado tem que controlar isso, né? Nós, como sociedade, e através do Estado. E no Brasil nós temos aí é o único país no mundo que tem essa infinidade. Pelo fato de ser tropical e semitropical, que é o meu caso aqui, eu estou na zona semitropical, já na clima temperado, mas o país inteiro, quase 98% do país, é tropical equatorial, né? Então é uma zona quente do planeta. Morna para bem quente, né? E isso tem uma influência danada sobre combustíveis, para qualquer uso, né? Então, para veículo, e no nosso caso, nós temos aqui, como comércio padrão, temos GNV, etanol, gasolina
diesel, diesel vegetal, né, orgânico e por aí vai. Então, quando tu vai num posto de gasolina, você tem no mínimo, na maioria dos postos, 4 tipos de combustíveis, né? 4. Com variações dentro de alguns combustíveis. Mas para carros, né, geralmente é etanol, GNV e gasolina. Aí no caso da questão do que me fazem perguntas aí, de que é melhor. Geralmente o que é melhor é aquilo que tem a ver com grana, né? Do nosso ponto de vista de peão de fábrica, de comércio, né? É grana, né? Quanto é que eu vou gastar? E aí, aí fica difícil porque isso é uma coisa muito volátil, né? Não dá para... Esse parâmetro de valor, ele fica muito sujeito à exploração do capital, né? Então é complicado. Mas aí na parte técnica mesmo, olhando os tipos de combustíveis e por que uma talvez seja melhor que o outro, é pelas características do combustível, e a outra coisa é ver com o que sobra do resíduo desses combustíveis, né? Depois que eles passam pelo processo de queima. Então a gente pode classificar eles como uma escala, né? Então para carro, na verdade, se fosse feito exatamente como deveria ser os motores de carro, então na fábrica, teoricamente, deveria sair GNV, etanol, gasolina. Então, por que tem que começar pelo GNV e não pela gasolina ou etanol? Vamos primeiro distinguir o que é um gás, né? e o que é líquido, né? E por que esses componentes são diferentes. A primeira coisa que temos que ter em mente a respeito de combustíveis é a molécula de combustível, né? Vocês veem aqui, ó, aqui eu anotei aqui só empiricamente, né? GNV, né, o gás natural veicular, ele tem uma molécula. O etanol, ele tem uma molécula, tá? Então eles são compostos naturais, eles existem na natureza dessa forma, tá? Então eles são, no caso do GNV, a molécula é mais simples, e no caso do etanol, a molécula é mais complexa. Mas no caso da gasolina é diferente. Ó. A gasolina não é um composto químico. Ela é uma salada de centenas, sei lá, dezenas, centenas de componentes que formam a gasolina. Então a gasolina não é pura. Ela não é álcool, né, etanol, e não é um gás, que tem ali suas próprias propriedades, né? Suas características moleculares, né? O que acaba acontecendo quando você compara os combustíveis? Se você for olhar o gás, olhar o gás, imagine o gás, né? Você mais ou menos já diz, ele deve ser uma coisa bem fria, bem gelada, e a gente nem enxerga, né, o tal do gás, né? Mas ele está aí, né? Então, a gente deduz, evidentemente, que ele é uma molécula mais simples, ou uma molécula bem simples, leve, né, volátil, né, também, né, mas que está aí. Então, ela é um composto bem simples, a gente já imagina isso, né. O etanol, no caso do álcool, tem várias propriedades do etanol, ele tem outros tipos de etanóis, né, álcools, né, alcoóis, né, álcools, né. E aí cada um tem uma composição química, mas são moléculas bem mais simples. Eles não têm, na maioria desses aqui, no GNV, não tem carbono. O etanol tem uma mínima quantidade de carbono. Já a gasolina é cheia de carbono. Tá? Então, por esses compostos, o que acontece? Se você tem um gás, o gás, quando entra em contato com a explosão, bum, dá a explosão, ela explode muito rápido e instantaneamente. Não deixa traço. O etanol é a mesma coisa. Raramente ele deixa traço. Mas a gasolina deixa. Tá? A gasolina sempre vai deixar traço. Aí o que acontece aqui, por exemplo, no efeito prático, né? Vamos falar só sobre o motor agora. O motor, digamos que, vamos pegar isso aqui como exemplo. O motor tem um pistão lá que trabalha, né, dentro da câmara. Aí tem a parte do pistão que sobe, né? Sobe, desce. Mas ele entra em contato com partes metálicas, metal com metal. Né? Tem a parte mais dura, a parte mais mole, mas é metal com metal.
Ali precisa-se de óleo para que aquele sistema ali continue trabalhando de maneira que ele não degrade, não estrague. Aí tu bota óleo aqui, né? Aí vai lubrificar. O que é que acontece com o GNV? O GNV não deixa traço. Então, como ele vaporiza muito rápido, então ele não deixa traço nas paredes do cilindro. Não deixa traço nos anéis do pistão. O que acontece? A lubrificação entra e volta, entra e volta. O etanol é a mesma coisa. Como ele evapora muito mais rápido com temperatura mais alta, então ele não deixa traços nas paredes do cilindro e nem nos anéis do pistão. Já a gasolina não. A gasolina ela arrasta o óleo, lubrifica, ou seja, dissolve o óleo e limpa. Nesse caso, o que vai acontecer? Como ela é uma astringente, nesse sentido, ela vai remover as moléculas do óleo, as partículas de óleo, e deixar metal com metal. Então, o que é que acontece com o tempo com o motor a gasolina e com o motor a álcool, o GNV? O desgaste das paredes do cilindro do motor a gasolina é sempre mais rápido. Então, ele vai comer mais metal. O outro detalhe a respeito da gasolina é que os vapores são mais pesados, eles acabam entrando para dentro do cárter do motor. E o que é que acontece? Dentro do motor começa a formar aquelas crostas, né? Aquelas carepas de carvão, ou no caso de umidade que tem no óleo e tem na gasolina, forma aquelas borras, né, dentro do óleo. E isso se impregna por todo o motor, né? Já o motor com GNV e etanol, isso raramente acontece, porque não escapa material detonante para dentro do cárter. Então, a vida útil do motor a etanol e GNV é sempre maior. Provavelmente, se for medir, eu acho que 50%. Então, o desgaste de um motor GNV e etanol, comparado com gasolina, é muito grande a diferença em favor do GNV e do etanol, que aumenta a vida útil do motor. A carbonização é mínima. Se você pegar um motor etanol com 100 mil quilômetros, nunca foi aberto, e abrir, tirar, normalmente você vai ver lá uma carepinha bem fininha, amarronzada de sobras de resíduos, né, de detonações. Se você pega o mesmo veículo, o mesmo procedimento, a gasolina, tu vai ver lá que, na verdade, é difícil chegar aos 100 mil, mas ele chega, mas vai ter lá uma carepa grossa de carvão, resíduos de todo tipo ali no pistão, nas paredes, no teto do cabeçote, ali nas válvulas, tudo detonado. Por quê? Porque a gasolina ela não é pura. A gasolina é um composto muito complexo de substâncias que vão se depositando com o tempo ali. É uma questão só de uso. Então, aí, no ponto de vista que todos me perguntam aí, qual é o correto? O correto seria todos os carros brasileiros a etanol. Tá? A partir do etanol, você podia usar GNV também. Mas o GNV é meio complexo o uso, né? É mais difícil. Mas do ponto de vista prático, seria entre etanol e gasolina, o etanol. A gasolina, a vantagem da gasolina é que ela pode trabalhar a 10 graus abaixo de zero, essas coisas todas. Mas não é o caso do Brasil, não. Nós não temos algum ponto em que o ambiente exige esse tipo de situação. Mas na maioria do Brasil, não. Então, o etanol, ele aumenta a vida útil, assim como o GNV, né? Tudo que vale para o etanol vale para o GNV. Ele não desgasta o motor, ele rende muito mais. A desvantagem é sempre aquela do custo-benefício, né? Quanto custa o etanol? Imaginemos que na época que eu acompanhei, né? Eu usei muitos anos etanol. Quando ele estava custando R$1, 98 centavos o litro, e a gasolina custava R$2,50, R$2,50, você via todo mundo usando o etanol. Não dá nem para comparar os dois. No caso, aqui eu estou falando do que tem no Brasil, que é motores adaptados. Se fosse motores exclusivos para GNV, exclusivo para etanol e exclusivo para gasolina, não dá nem para comparar. Tá? A gasolina, ela não
ela não tem todos os benefícios que tem o etanol. Ela perde em quase todos os quesitos. Essa vantagem dela funcionar em baixas temperaturas, hoje com a injeção eletrônica, boa parte disso foi compensada. Mas fora isso, a gasolina, pois é, ela é fácil de ter por aí, é só por isso. Mas se fosse como o combustível mesmo verdadeiro, assim, hoje em dia, na época que nós estamos, ela já deveria estar morta, né? A gasolina não poderia mais existir. Porque os processos para se obter gasolina parecida com álcool, por exemplo, seriam extremamente caríssimos. Então não inviabilizaria a gasolina. Então a gasolina ela é usada assim meia boca, ela tem que ter esse padrão aí, porque quanto mais você purificar a gasolina, o custo dela é exponencial, então deixa ela no meio termo. Ela tem esse padrão que vocês veem aí de em torno de 90 e poucos octonas, né? Da octanagem dela. Porque se botar, fazer uma gasolina 100 a 105 octonas, né? Que é aquelas moléculas puras, o preço da gasolina, é que nem a gasolina, por que a premium, a gasolina premium é muito mais cara que a gasolina comum? Porque ela foi filtrada, então ela foi decantada em níveis onde tirou-se mais água, tirou-se mais impurezas e deixou só o líquido precioso da gasolina. Então a gasolina premium é muito cara, caríssima, o dobro geralmente, pode chegar até o dobro, devido ao custo de extrair essa gasolina. Então a gasolina pura, né, a real, ela perderia de larga margem para o etanol, né? Porque o processo de etanol é simples, não é muito complicado de obter o etanol, né? O álcool, né, que a gente conhece. Tá bom? Então, olhando assim e resumindo, né, para o videozinho já ficou um pouquinho, uma conversa muito longa, os motores ideais seriam GNV, etanol e gasolina lá no final, né? E esquece motor para carro a diesel, né? Aí é uma excrescência, né? Mas a escala seria essa. Se não fosse pelo preço, essa escala, que hoje é invertida, a gasolina é prioridade, então estaria GNV na cabeça, etanol, gasolina. Então, se você tem dúvida quando for abastecer seu carro, se ele tem a capacidade de receber os 3 combustíveis, né? Você só pode olhar pelo preço hoje, mas não pela eficiência dos 3 combustíveis, né? Se fosse pelo custo-benefício de médio e longo prazo, GNV, álcool e, no final, gasolina. Mas hoje em dia, por questões políticas, questões ambientais e tudo mais, e dificuldade econômica, a gasolina ainda está na frente, né? Mas se fosse a gasolina pura, como eu falei, ela estaria bem lá atrás, né? Ela perderia inclusive para o diesel. Tá bom, amigos? Espero ter entendido aí, então, o vídeo, que é o que é que eu devo optar. Você tem que optar pelo que é melhor para você. Evidentemente que as coisas elas não se realizam assim no dia, né? Tipo, combustíveis, uso veicular, coisas que demoram para ter resultado, é uma questão de projeção, né? Você tem que programar isso. Quanto eu quero economizar daqui 1 ano, 2 anos, né? Aí que tem um problema custo, né? Dinheiro envolvido nisso tudo. Mas combustível por combustível, então a gasolina hoje deveria estar extinta, tá bom? Então é isso aí. Então, a melhor opção é aquela que te beneficia em todos os parâmetros. Mas do ponto de vista mecânico e uso de combustíveis, seria o GNV, tá bom? Que seria o melhor combustível para uso veicular. No caso, Brasil. Na Europa já muda um pouco, tá bom? Gostaram do vídeo? Agradeço aí novamente os 6.000 inscritos e subindo, né? E a gente se vê no próximo vídeo falando de assuntos assim. E de repente, se quiserem mais, que eu pesquise mais a respeito de como entender essa história entre etanol, gasolina e agora GNV, né? Para que fique mais claro, assim, mais lúcido, né? O que é mais vantajoso, né? Mas a gente está aí, nós temos as opções, né? Basta você escolher. Independente de dinheiro, você faz o que você quiser, tá bom? Você pode escolher os momentos em que as coisas se ajustam. Tá legal? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, espero vocês no próximo vídeo.
E eu volto no próximo vídeo falando sobre veículos, carros e motos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.